Capítulo 15. A caminho do rei. Kairos desceu as escadas esfregando os olhos e fingindo um bocejo, como quem ainda estava com sono. A madeira rangeu suavemente sob seus pés descalços enquanto ele descia, e ele forçou a expressão mais sonolenta que conseguiu, embora seu coração estivesse acelerado. Ao chegar próximo de sua mãe, ele puxou a manga do vestido dela, fazendo-a se virar. "O que está acontecendo, mãe? Por que tem tantos soldados aqui?" Dariana olhou para ele com uma expressão que tentava ser serena, mas Kairos conhecia cada nuance do rosto dela. Havia algo ali, uma tensão nos olhos, um aperto quase imperceptível nos lábios. Teron deu um passo à frente, suas vestes tinindo suavemente com o movimento. O homem alto e de feições duras olhou para Kairos por um momento antes de desviar o olhar para Dariana. "Parece que sua mãe não terá tempo para a família hoje, garoto. Isso é assunto urgente do Lorde." Dariana ajoelhou-se diante do filho, colocando as mãos em seus ombros. O toque dela era suave, mas Kairos sentiu uma leve tremedeira em seus dedos. "Kairos, esta é uma conversa de adultos. Você não deve se intrometer." Ela inclinou a cabeça, um sorriso forçado surgindo em seus lábios. "Seu pai vai te levar para o dojo hoje. Vá se trocar, coloque seu kimono." Kairos sentiu a irritação crescer em seu peito. Ele queria protestar, queria exigir respostas, mas algo no olhar de sua mãe o fez hesitar. Não era apenas preocupação ali. Era medo. Ele obedeceu. Subiu as escadas rapidamente, seus pés agora fazendo mais barulho do que o necessário. No quarto, ele vestiu o kimono branco com movimentos mecânicos, sua mente girando como um redemoinho. O que o pai de Menandros queria? Por que tantos soldados? O que estava realmente acontecendo? Quando desceu novamente, seu pai já o esperava perto da porta. George parecia igualmente confuso, seus olhos acinzentados indo de um lado para o outro enquanto observava os soldados que permaneciam em posição de sentido no jardim. Kairos passou pela porta principal e, antes de seguir em direção ao portão, lançou um olhar para o lado da casa. Lá estava ela. Sua mãe, em um canto afastado, conversando em voz baixa com Teron. As expressões de ambos eram sérias, intensas. Dariana gesticulava com as mãos, algo que ela só fazia quando estava realmente alterada. Ele forçou os ouvidos, tentando captar qualquer som, qualquer palavra que explicasse o que estava acontecendo. Mas a distância era grande demais. O vento soprava na direção contrária, levando as vozes para longe. Então, Dariana olhou em sua direção. Seus olhos se encontraram por um breve instante, e Kairos viu algo mudar no rosto dela. A preocupação, a tensão, tudo isso foi mascarado por um sorriso. Um sorriso falso, forçado, que não alcançava seus olhos. Kairos desviou o olhar e apressou o passo. "Vamos, pai", disse ele, puxando a manga de George. "Preciso chegar logo no dojo." George olhou para ele com uma expressão curiosa, mas não questionou. Apenas acenou com a cabeça e o seguiu. O caminho para o dojo era curto, mas naquela manhã pareceu interminável para Kairos. Cada passo era impulsionado pela urgência de chegar logo, de encontrar Menandros e arrancar dele qualquer informação que pudesse explicar o que estava acontecendo. Quando finalmente avistaram a estrutura de madeira do dojo, Kairos praticamente correu para a entrada. Ele nem se deu ao trabalho de cumprimentar os outros alunos que já estavam se aquecendo no tatame. Seus olhos vasculharam o ambiente até encontrarem o garoto de cabelos escuros e expressão permanentemente carrancuda. Menandros estava sentado de pernas cruzadas em um canto, os olhos fechados como se estivesse meditando, mas a rigidez de seus ombros denunciava que ele também estava tenso. Kairos atravessou o tatame em passos rápidos e parou na frente dele. "Menandros." O filho do Lorde abriu os olhos lentamente. Seu olhar era duro, quase hostil. "O que você quer, Kairos? Por que seu pai foi até a minha casa?" A pergunta saiu direta, sem rodeios. Kairos não tinha tempo para jogos naquele momento. Menandros sustentou seu olhar por um instante, depois desviou para o lado. Quando respondeu, sua voz saiu tão grosseira quanto sempre, mas havia algo diferente ali. Uma hesitação quase imperceptível.
Não sei exatamente o que está acontecendo. Você está mentindo. Kairos apertou os punhos ao lado do corpo. Eu vi a expressão do seu pai. Ele estava preocupado. Meu pai não se preocupa com nada, Menandros rosnou, mas suas palavras perderam parte da força. Ele suspirou, irritado, e baixou a voz. Ele só disse que alguém importante está atrás de Dariana. Que querem levá-la para outro lugar. O mundo pareceu parar por um momento. Levá-la? Kairos repetiu, incrédulo. Levar minha mãe para onde? Quem? Eu não sei, o quê? Menandros respondeu, sua grosseria habitual retornando. Foi só isso que ele disse antes de sair correndo feito um maluco. Kairos olhou para ele, processando a informação. Alguém importante queria levar sua mãe. Mas quem? E por quê? Por que você está falando disso desse jeito? Kairos perguntou, sentindo uma pontada de irritação com o tom do outro garoto. Estou falando normal, Menandros respondeu, cruzando os braços. Kairos suspirou. Ele entendeu, naquele momento, que mesmo estando de bem com Menandros, o garoto continuaria falando de forma grosseira como sempre. Era simplesmente quem ele era. Antes que pudesse fazer mais perguntas, uma voz grave cortou o ar, Kairos. Menandros. Parem de conversar e venham para o centro. Daemon estava de pé no centro do tatame, seu olhar severo percorrendo os alunos. Kairos obedeceu, juntando-se aos outros garotos que formavam um semicírculo ao redor do mestre. Hoje, Daemon começou, suas mãos cruzadas atrás das costas, vamos dar continuidade ao estudo das almas. Já falamos sobre as almas terciárias. Agora, vamos conhecer as secundárias. Ele fez uma pausa, permitindo que a informação fosse absorvida. Essas almas são um pouco mais raras que as terciárias. Existem apenas 3 tipos de alma secundária, as laranjas, as verdes e as roxas. Hoje, vou falar especificamente sobre a alma roxa. Daemon olhou para a porta de correr do dojo. Mas não serei eu quem explicará. Para isso, convidamos alguém especial. Ele acenou com a cabeça, e a porta deslizou suavemente. Uma mulher entrou. Ela usava um vestido azul que fluía como água a cada passo, e sua postura transmitia uma elegância natural que fez todos os garotos prenderem a respiração. Seus cabelos eram de um tom arroxeado, ligeiramente mais escuro que seus olhos, que brilhavam com uma sabedoria tranquila. Bom dia, jovens, ela disse, sua voz suave como seda. Meu nome é Eudoquia. Ela fez uma leve reverência, e alguns dos garotos coraram. Diferente das almas terciárias, Eudoquia continuou, as almas secundárias possuem 3 icanos. Um deles é o principal, relacionado diretamente à sua alma. Os outros 2 são, na verdade, icanos de almas terciárias, mas por serem relacionados à sua essência, o usuário pode utilizá-los. Ela observou as expressões confusas dos garotos e riu suavemente, um som que ecoou pelo dojo como sinos ao vento. Vou explicar melhor. Ela estendeu a mão direita diante do corpo. Então, chamas brotaram ao redor de sua mão, dançando entre seus dedos como se fossem extensões dela mesma. O icanos principal da minha alma roxa é a simulação. Essa habilidade me permite simular qualquer material ou elemento com meu próprio mana. As chamas desapareceram. Mas, em vez disso, sua mão inteira se transformou em fogo. Kairos arregalou os olhos. A mão de Eudoquia era chama pura, mas ela mantinha sua forma, seus dedos, sua estrutura. Era como se ela própria fosse feita de fogo naquele momento. Com a outra mão, ela criou um pequeno vórtice de vento que girava em sua palma. Por minha alma ser roxa, ela explicou, posso usar os icanos de outras almas que tecnicamente também são roxas. No meu caso, a transmutação e a manipulação elemental. Icanos originalmente das almas azul arroxeado e vermelho arroxeado. O vento e o fogo desapareceram, e a mão de Eudoquia voltou ao normal. Ela sorriu para os garotos, que a observavam com uma mistura de admiração e timidez. Alguma pergunta? Daemon perguntou, dando um passo à frente. Um garoto moreno levantou a mão timidamente.
Pelo fato de todas as habilidades terem relação com elementos, todas elas teriam o mesmo elemento inicial? Eudokia inclinou a cabeça, pensativa. Em grande parte, é isso que acontece. Mas existem raras exceções, casos em que a pessoa tem um elemento inicial diferente para cada icano. Mais alguma pergunta? Daemon perguntou novamente. O silêncio pairou sobre o dojo por um longo momento. Os garotos trocavam olhares, nenhum deles parecendo disposto a falar. Então, de forma lenta e gradual, uma mão se levantou. Severus. O garoto de cabelos escuros e olhar sempre pensativo parecia hesitante, mas seus olhos estavam fixos em Eudokia com uma expressão tranquila. Quando falou, sua voz foi baixa, mas audível em todo o dojo. Qual é o melhor método de treino da manipulação elemental? Eudokia o observou por um momento, como se avaliasse algo nele. Então, sorriu. Boa pergunta, jovem. Ela juntou as mãos à frente do corpo. A manipulação elemental não pode ser treinada de forma linear. Para manipular uma matéria, você precisa entendê-la. Precisa saber todos os lugares, modos e métodos de onde pode manipulá-la. Precisa conhecer o elemento em sua essência, suas fraquezas, suas forças, suas possibilidades. Só assim poderá aprimorar ao máximo o poder deste elemento. Severus assentiu lentamente, seus olhos brilhando com uma compreensão que parecia ir além de sua idade. Entendi, ele disse, sua voz ainda baixa, mas firme. Daemon deu um passo à frente. Eudokia, agradeço por ter aceitado fazer essa ilustração para nossos alunos. A mulher fez uma nova reverência. Eu que agradeço o convite, mestre Daemon. Mesmo sendo apenas uma simples cozinheira, fico honrada em poder contribuir. Não se diminua, Daemon respondeu, um leve sorriso em seus lábios. Eles são muito jovens. O importante agora é conhecerem o fundamento de cada icano. Futuramente, aprenderão os princípios de combate dentro de cada um deles. Eudokia agradeceu a atenção de todos, acenou para os garotos e saiu do dojo, sua presença elegante deixando uma sensação deslumbrante no ar. Assim que a porta se fechou atrás dela, Daemon bateu palmas. Chega de conversa. Hora do treino. Os garotos se dispersaram pelo tatame, cada um encontrando seu próprio espaço. Kairos sentou-se de pernas cruzadas, fechando os olhos como os outros. A meditação era sempre a parte mais tediosa do treino para ele. Mas naquele dia, ele agradeceu pelo silêncio. Precisava pensar. Precisava processar tudo o que havia descoberto. Alguém importante queria levar sua mãe. A voz de Menandros ecoou em sua mente. Levá-la para outro lugar. E por que Teron estava tão preocupado? O Lorde nunca demonstrou interesse por eles antes. Por que agora? Kairos forçou sua respiração a se acalmar, tentando seguir as instruções de Daemon sobre esvaziar a mente. Mas era impossível. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de sua mãe, aquele sorriso falso, o medo mal disfarçado em seus olhos. Então, um som rompeu o silêncio. A porta do dojo se abriu com força, fazendo todos os garotos sobressaltarem. Kairos abriu um olho, depois o outro, e virou-se para ver quem havia entrado. Sua mãe. Dariana estava parada na entrada, sua expressão uma mistura de urgência e alívio ao encontrar o filho. Ela estava sem fôlego, como se tivesse corrido todo o caminho até ali. Kairos. Ela chamou, sua voz ecoando pelo dojo. Kairos levantou-se rapidamente, ignorando os olhares curiosos dos outros garotos. O que está acontecendo, mãe? Dariana entrou no dojo, seus passos rápidos ecoando no tatame. É uma emergência. Nós vamos viajar para Voreios. Voreios? Onde é isso? Vou explicar no caminho, ela respondeu, seus olhos percorrendo o dojo rapidamente. Kairos viu quando o olhar dela encontrou Menandros. O filho do Lorde estava sentado, observando a cena com uma expressão difícil de decifrar. Menandros, Dariana chamou. Venha também. Você vai acompanhar seu pai. Kairos virou-se para olhar para Menandros. O garoto hesitou por um momento, algo como surpresa passando por seu rosto.
Então, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios, mas desapareceu quase instantaneamente, substituído por sua expressão habitual de desdém. Certo, ele disse, levantando-se e pegando suas coisas. Kairos observou a rápida mudança de expressão de Menandros e sentiu algo estranho. Era como se, por um breve instante, o garoto tivesse deixado cair sua máscara. Mas não havia tempo para pensar nisso agora. Ele seguiu sua mãe para fora do dojo, com Menandros logo atrás. O caminho de volta para casa foi feito em silêncio, os três andando em ritmo acelerado. No caminho, pararam na tenda de especiarias de George. O pai de Kairos estava organizando alguns frascos quando eles entraram. Ao ver Dariana, seu rosto se iluminou, mas a expressão dela fez o sorriso morrer em seus lábios. George, ela disse. Você vem também. George não questionou. Apenas acenou com a cabeça, largou o que estava fazendo e o seguiu. Quando chegaram em casa, Kairos viu algumas carruagens sendo preparadas no jardim. Soldados corriam de um lado para o outro, carregando baús e pacotes. Teron estava no centro de tudo, dando ordens em voz alta. Dariana guiou todos para dentro da casa. Sobre a mesa da sala, havia um pergaminho desenrolado. Kairos aproximou-se e viu que era um mapa. Venham, Dariana disse, fazendo um gesto para que todos se aproximassem. Preciso explicar a situação. Eles se reuniram ao redor da mesa. Dariana apontou para um ponto no mapa. Notos, o vilarejo onde moramos, fica neste continente chamado Caldra, no reino de Amisos. Seu dedo traçou um caminho para cima. Vóreos, o lugar para onde vamos, fica um pouco mais ao norte do continente, mas ainda no reino de Amisos. Kairos observou o mapa atentamente. Entendi essa parte, ele disse, levantando os olhos para a mãe. Mas por que vamos para esse vilarejo? Sim, George concordou, sua testa franzida em preocupação. E por que o Lord Teron está vindo junto? Dariana suspirou, seus olhos percorrendo o rosto de cada um ali. De acordo com Teron, o rei de Amisos, Janos, está indo para Vóreos. Ele tem um comunicado importante para todos os lordes da região. Ela fez uma pausa, como se a próxima informação fosse difícil de dizer. Mas ele também quer conhecer pessoalmente a mulher conhecida como Guardiã Citrina. O ar pareceu sumir da sala por um momento. O rei! George exclamou, sua voz saindo mais alta do que ele provavelmente pretendia. Todos se viraram para olhar para ele. George corou, mas não desviou o olhar de Dariana. Por que o rei quer falar com você? É exatamente isso que vamos descobrir, Dariana respondeu, sua expressão séria. Vamos para Vóreos para entender o que está acontecendo. Kairos desviou o olhar para o mapa novamente, tentando processar tudo. Rei Janos. Um comunicado importante. Sua mãe. Seus olhos percorreram o pergaminho, absorvendo os detalhes. As montanhas ao norte, as florestas a oeste, o mar a leste. E então, algo chamou sua atenção. No canto superior esquerdo do mapa, havia um nome. Éden. O mundo pareceu parar. Imediatamente, uma memória veio à sua mente. Não era bem uma memória, era mais como um sonho. Ou talvez algo entre os dois. Ele era muito pequeno, ainda um bebê, e havia tido um sonho estranho. Nele, uma voz ecoava em sua mente, repetindo duas palavras. Salve Éden. Kairos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mãe, ele disse, sua voz saindo estranhamente calma. O que significa esse nome? Éden? Dariana olhou para ele com uma expressão curiosa. Você ainda não aprendeu isso? Ela apontou para o nome no mapa. Éden é o nome deste mundo. Do nosso mundo. Kairos ficou paralisado. Este mundo se chamava Éden. E ele, quando ainda era um bebê, havia ouvido uma voz dizer para salvar Éden. O que aquilo significava? Ele teria que salvar este mundo? Se sim, do quê? Outra memória veio em sua mente,
Uma ainda mais antiga, a única fagulha que havia sobrado de sua última vida, a silhueta de um ser de aspecto demoníaco. Será que ele deveria salvar Eden de um mal que o atingiu em sua última vida? Ou será que tudo não passava de uma coincidência absurda? Sua mente girava, tentando encontrar explicações, conexões, qualquer coisa que fizesse sentido. Mas antes que pudesse aprofundar seus pensamentos, a porta se abriu e um dos guardas entrou. Dona Dariana, ele disse, fazendo uma breve reverência. As carruagens estão prontas. Precisamos partir imediatamente. Dariana acenou com a cabeça e começou a enrolar o mapa. Vamos. Não podemos fazer o rei esperar. Kairos seguiu os outros para fora da casa, mas sua mente ainda estava presa àquele nome. Éden. Salve Éden. Ele olhou para o céu, para as nuvens que passavam lentamente, e se perguntou o que o futuro reservava. O que o rei Janos queria com sua mãe? E o que aquela voz, ouvida há tantos anos, realmente significava? Não havia respostas. Apenas perguntas. Mas enquanto entrava na carruagem ao lado de seus pais e via Menandros entrar em outra com Teron, Kairos fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele descobriria. Custe o que custar. Se gostou do capítulo, curta, comente e se inscreva para acompanhar a história de Kairos. Até o próximo capítulo.